Onde você guarda o seu tesouro? Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24, nos ajuda a responder a esta pergunta. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o texto que eu quero, através dele, extrair respostas para essa pergunta: onde você guarda o seu tesouro? Eu quero ler uma historinha, uma ilustração que vai nos ajudar nessa mensagem. Um jovem advogado foi indicado para inventar os pertences de um senhor recém-falecido. Segundo o relatório do Seguro Social, o idoso não tinha herdeiros ou parentes vivos. Suas posses eram simples: o apartamento alugado, um carro velho, roupas baratas e velhas. O advogado pensou: como alguém passa a vida e termina só com isso? Pensou o advogado. Anotou todos os dados e ia deixando a casa quando notou um porta-retrato sobre um criado mudo. Na foto estava o velho morto. Ainda era jovem, sorridente. Ao fundo, um mar muito bonito, uma praia repleta de coqueiros. A caneta, escrito bem de leve no canto superior da imagem, lia-se: Sul da Tailândia. Surpreso, o advogado abriu a gaveta do criado e encontrou um álbum repleto de fotografias. Lá estava o Senhor em diversos momentos da vida, em fotos em todo canto do mundo, em um tango na Argentina, em frente ao Muro de Berlim, em um tac-tac no Vietnã, sobre um camelo nas pirâmides ao fundo, tomando vinho em frente ao Coliseu Romano, entre muitas outras. Na última página do álbum, um mapa, quase todos os países do planeta, marcado com um asterisco vermelho, indicando por onde aquele velho homem havia passado. Escrito à mão no meio do Oceano Pacífico, uma pequena poesia: não construí nada que me possa roubar, não há nada que eu possa perder, nada que eu possa trocar, nada que eu possa vender, em que decidi viajar, em que decidi escolher conhecer, nada tenho a deixar porque aprendi a viver. Olha que interessante essa ilustração sobre onde está o seu tesouro. Mas tesouro, quem não gostaria de encontrar um, como nos filmes? Mas se você encontrar um, o que você vai fazer com o conteúdo dele? Vai dividir? Vai ficar só para você? Vai gastar? Vai guardar? É exatamente isso que o texto nos fala sobre ajuntar tesouro na terra e não dividir com ninguém. Infelizmente, é muito comum vermos pessoas que dividem a sua vida entre o espiritual e o material.
Não é errado fazer isso, você dividir seu tempo para as coisas materiais e as coisas espirituais. O problema está quando o seu coração está apenas no material. A sua preocupação é só em ganhar dinheiro, juntar posse, juntar bem. Porque veja o que a Bíblia fala. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Ou seja, Deus nos dá a condição de ganharmos dinheiro, de trabalharmos, de termos uma profissão, de termos bens. Deus nos permite ter isso. O nosso grande problema é quando o nosso coração está nessas coisas. Nós não olhamos o tempo para a família, nós não olhamos o tempo para Deus, nós apenas queremos ajuntar tesouro. Toda a nossa vida deveria ser vivida para Deus, para honrar, para glorificar a Ele. Veja que nesse texto que eu li, Jesus não está condenando o dinheiro às posses, mas sim condenando as pessoas que enriquecem de maneira que só pensam no dinheiro. Jesus chega a criticar aquelas pessoas que colocam a sua segurança nos bens materiais. Esquece que Ele é o dono da vida. A segurança está em Jesus, nele, somente nele. Onde você tem ajuntado tesouros? É a minha pergunta. Para as coisas eternas? No versículo 22 e 23 que eu li, fala isso. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará repleto de trevas. Então, Jesus mostra que o lado bom, e ele reconhece, é os seus ensinamentos. Porque o olho bom só cobiça, só pensa, só vê coisas boas. E as coisas boas só podem estar em Jesus. Mas as coisas ruins é apenas os olhos maus, aqueles olhos que só pensam em ganância, em ter, em ajuntar. Jesus, inclusive, conta a parábola de um homem rico que construiu celeiros maiores porque a sua fazenda deu muitas posses, colheu muitas coisas das suas plantações, e ele fala para ele mesmo: você tem muito, você está com o celeiro cheio, deita, dorme, vai sossegar. E Jesus fala para ele: homem, essa noite vão pedir a sua alma. Ou seja, aquele homem só pensou em ganhar dinheiro, juntar. E Deus fala para ele: ó, você vai morrer essa noite. Para quem que você está juntando tudo isso? Então nós precisamos viver como servos de Deus, como obedientes. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, que é impossível eu e você avançarmos nas duas direções. A direção da riqueza, dos bens materiais, e na direção das coisas eternas, das coisas espirituais. Ou buscaremos as coisas eternas, ou buscaremos as coisas materiais, porque não tem como andar pelos dois caminhos. Jesus até nos permite, como eu já falei, ter dinheiro, ganhar dinheiro, ter bens, ter posse. Ele até nos dá tudo isso para vivermos, mas nós não podemos nos prender a isso, porque quando nascemos, quando casamos, quando acertamos algum jogo ou loteria, o que não deve ser a atitude de um cristão. Essa pergunta, ela precisa ficar no seu coração: como eu posso ficar rico?
Então veja, o desejo da humanidade, o desejo do ser humano é sempre ganhar muito, é sempre ter dinheiro. Por isso jogam na loteria, sendo que ao invés de ganhar, estão perdendo cada vez mais seu dinheiro que foi ganho com honestidade, com suor e investindo nisso. Então a gente precisa olhar, porque uma coisa é certa, as nossas ações terrenas serão direcionadas para os propósitos que almejamos. Deus sabe que você precisa, que eu preciso. A prova disso é que na Bíblia existe aproximadamente 300 versículos sobre anjos, 500 versículos sobre o amor, 700 versículos sobre a fé, e existe mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riqueza. Por que a Bíblia ficou com tanto texto falando sobre dinheiro? Porque Jesus, ele sabe do perigo que é o dinheiro. Paulo vai falar isso em Timóteo, que o amor ao dinheiro traz problemas para mim e para você. Das 21, das 49 parábolas que Jesus deixou escrito na Bíblia, elas estão relacionadas ao dinheiro, porque ele tratou cerca de 80 vezes sobre o dinheiro. Em Colossenses capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: se morreste com Cristo para o julgamento do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Colossenses 2, 20. Isto é, quando conhecemos a Cristo como Salvador, a nossa vida tem que estar pautada nele. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não mais nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Ou seja, se eu aceitei Jesus, se eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está registrado em Mateus 6, 33. Ou seja, eu tenho que pensar nas coisas de Deus, eu tenho que pensar nas coisas eternas, porque é isso que Jesus deseja de mim e de você. O que fará para bom para alcançar a vida eterna? Tudo isso tenho observado. O que me falta, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terão tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Isso é uma parábola de um jovem conversando com Jesus de como ele poderia ter a vida eterna. E Jesus fala para ele isso. E ele sai triste porque ele tinha muitos bens e não queria abrir mão deles. Está registrado em Mateus 19, de 16 a 22. Ou seja, a Bíblia classifica o jovem rico quando o Senhor Jesus fala sobre esse jovem vender tudo. Então nós precisamos entender o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre bens materiais, sobre ajuntar tesouro. Os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, que acumule para si mesmo tesouro sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. 1 Timóteo 6,17. Ou seja, Paulo está dizendo isso, olha, vocês precisam entender essas coisas. Eu quero finalizar essa mensagem com as palavras de Jesus.
Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. E ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, como eu já falei, Mateus 6:24. Ou seja, a minha pergunta, a minha reflexão que eu quero deixar para você é: como podemos ter riqueza no céu? Podemos ter riquezas na terra? Se você não tiver dinheiro na terra, não é abençoado? Riqueza no céu significa pobreza na terra? Qual é o problema quando se tem muita riqueza na terra? Essa mensagem trouxe respostas para isso para você. Como podemos ter riqueza no céu? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu deixo Ele cuidar de mim, quando eu sou obediente a Ele, quando eu valorizo mais as coisas vindas dEle do que as coisas obtidas na terra como bens. Podemos ter riqueza na terra? Podemos. Se Deus assim entender que eu possa ter riquezas, Ele vai me dar para eu usufruir. Mas eu tenho que entender que elas não podem ser o carro-chefe da minha vida. Riqueza no céu significa pobreza na terra? Não. Eu posso ser pobre aqui, mas eu serei rico na eternidade. Eu posso ser rico aqui, mas serei rico na eternidade. Tudo isso vai depender da forma com que eu vou administrar os bens que Deus me der. Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Assim eu encerro essa mensagem. E se você quiser aprender mais sobre este assunto ou outros assuntos na Bíblia, você está convidado a estar conosco na Igreja Batista, aqui na cidade de Patrocínio Paulista, na rua Itirapuã, 2365, ao lado da creche do Planalto. Se você mora aqui, se você está passando por aqui, venha assistir um dos nossos cultos, domingo às 19 horas, quarta-feira às 19h30, nós fazemos culto de doutrina, de ensino da Bíblia, e você é nosso convidado, e que Deus possa continuar abençoando sua vida, e que você possa também assinar o nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas, para que esse canal possa crescer no conhecimento da palavra, espalhando ela para outras pessoas. Amém? Muito obrigado. Descobri um tesouro incrível. Muitas riquezas tem onde posso achar. Só uma pista pode revelar. O mapa pode me salvar. O mapa pode me salvar. O meu tesouro é Jesus. Eu preciso dele. Ele é a minha luz e a minha salvação. É o que a Bíblia diz. Somos um com Ele. É o que a Bíblia diz. Somos um com Ele. Este tesouro vem do próprio Deus. Tantas histórias e parábolas. Um filho perdido que foi achado
e voltou pra casa, e voltou pra casa. O meu tesouro é Jesus, eu preciso dele. Ele é a minha luz e a minha salvação. É o que a Bíblia diz, somos um com ele. É o que a Bíblia diz, somos um com ele. Uma ovelha que se perdeu do pastor, uma moeda que desapareceu, mas um milagre aconteceu. Prova do amor de Deus, prova do amor de Deus. O meu tesouro é Jesus, eu preciso dele. Ele é a minha luz e a minha salvação. É o que a Bíblia diz, somos um com ele. É o que a Bíblia diz, somos um com ele. A palavra é Jesus.